Lucas capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando por iluminação. Bendito e poderoso Senhor, nós já lemos a Tua palavra, nós já cantamos hinos ao Senhor, nós já oramos ao Senhor, e agora, Deus, o Teu povo que se encontra reunido aqui nesta noite, está desejoso de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz mediante a pregação fiel da palavra. Por isso, Senhor, que o Senhor seja servido em abençoar aquele que prega nesta noite, para que seja a boca do Senhor, e abençoa, Deus, aqueles que ouvem, para que nada venha atrapalhar que possam ouvir a palavra do Senhor e serem alimentados, edificados e exortados pelo poder do Teu Santo Espírito que está aqui conosco hoje. Graças te damos, ó Deus, por tudo, e fazemos isso em nome de Jesus, amém. Você sabe com quem você está falando? Você já deve ter escutado essa frase. Via de regra, todas as vezes que nós a ouvimos, não importa o cenário ou quem a diga, quem está dizendo está passando por uma crise de autoridade, porque todas as vezes em que essa frase é dita, é pronunciada, é porque a pessoa que a diz reconhece que a outra pessoa não está reconhecendo a sua autoridade, e então ela tenta conquistar a autoridade por um autoritarismo. Ei, peraí, você sabe com quem você está falando? Geralmente quando a pessoa precisa falar essa frase, é porque ela já perdeu o respeito, ou ela ainda não tem o respeito que ela pensava ter, e então ela precisa falar uma frase tão ruim como essa. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta também uma autoridade que transcende a barreira do tempo. Essa autoridade não precisa de uniforme, essa autoridade não precisa de patente, essa autoridade não precisa de insígnias, e essa autoridade nunca nem jamais é conquistada ou respeitada por um mero autoritarismo, porque a autoridade de Jesus é reconhecida somente pela fé. Os sinais e milagres feitos por Jesus revelam o seu poder e apontam para a sua divina autoridade. Em Jesus nós jamais veremos crise de autoridade. Jesus nunca vai precisar aparecer para o seu povo e dizer: vocês sabem de quem vocês estão falando? Jesus nunca terá a crise de autoridade, porque em Jesus habita a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus, e Deus, como o Criador de todas as coisas, não tem ninguém sobre Ele. Lembra quando Deus fez aliança com Abraão? Ele jurou por Ele mesmo, porque não há nada superior a Ele. Diante dessa verdade,
eu quero pregar para os irmãos nessa noite. O assunto da pregação é de fato uma convocação, e o tema é: submeta-se à autoridade de Jesus. Submeta-se à autoridade de Jesus. E como que você deve se submeter à autoridade de Jesus? Nós veremos isso em 3 partes, olhando para o texto. A primeira verdade, o primeiro ensino que nós podemos extrair deste texto está do versículo 1 ao versículo 5. E como que a gente pode então se submeter à autoridade de Jesus? Buscando a Jesus. Buscando a Jesus. O texto nos diz, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar ao texto várias vezes, mas o texto nos diz que ao entrar na cidade de Cafarnaum, Jesus foi logo abordado. Abordado por quem? Por um grupo de anciãos, judeus, e estes tinham pedido para fazer a Jesus. Eles suplicavam com insistência que Jesus fosse com eles, a fim de curar um servo de um centurião, que provavelmente estava à beira da morte. O texto não fala qual é a doença e em que estágio ele está, mas provavelmente, diante desse clamor, desse pedido, esse servo desse centurião deveria estar aqui à beira da morte. E quem é esse centurião? Um centurião é alguém que é chefe de uma centena de soldados romanos, por isso a palavra centurião. É uma espécie de capitão, colocado naquela região, naquele lugar, para manter a ordem e a obediência a Roma. E os centuriões geralmente eram homens. Quando você olha para as escrituras, lendo o Novo Testamento, você vai perceber que em vários momentos a escritura retrata o centurião como homens de boa reputação. As escrituras têm muitas coisas boas para falar sobre esses homens. No Calvário, depois que Jesus expirou, um centurião exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião também disse a Pilatos a verdade a respeito do corpo de Jesus Cristo, que realmente ele estava morto. Outro centurião, que você deve conhecer mais pelo nome, Cornélio, é descrito como um homem piedoso e temente a Deus, juntamente com a sua casa. E diz o texto de Atos 10 que ele desfrutava de bom testemunho de toda a nação judaica. E agora, esse centurião do nosso texto de Lucas 7. Esse centurião põe o seu coração em súplica para que Jesus viesse até ele para curar o seu servo, a quem ele tinha um grande carinho. Pois conforme podemos ver no versículo 7, ele chama o seu servo de rapaz. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter com ele, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Essa ideia de rapaz não é de um pronome de tratamento qualquer, traz uma ideia no texto de carinho. Cura o meu rapaz, cura o meu, é como se fosse um servo querido, e esse homem expressa esse cuidado. Então, mesmo diante de tanta honra concedida a um centurião, seja por parte de Roma, seja por parte também da nação judaica, esse centurião apresenta para nós algumas características interessantes. Perceba que ele não intercede por ele mesmo, ele intercede pelo seu servo querido. E aqui, meus irmãos, esse homem demonstra uma compaixão àqueles que estão debaixo do seu comando. Ele se compadece da aflição do seu servo. Eu não sei quantas pessoas aqui nesta noite possuem cargos de liderança, mas como é terrível você ligar talvez para o seu chefe e falar assim: olha, hoje eu não vou poder ir trabalhar, eu estou muito mal, amanhã eu vou ter que ir para a fila mesmo passando mal, eu vou ter que ir ao médico para pegar um atestado para apresentar aí para não perder o dia. E aí às vezes o chefe fala assim: se vira. Terrível ouvir isso, né? Aqui este homem, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, pelo menos até essa circunstância, quando a gente vai caminhando no texto, esse homem demonstra compaixão. Esse homem demonstra compaixão por aqueles que estão debaixo dos seus cuidados, e você também deve demonstrar essa compaixão. Como um filho de Deus, você deve ser aquele que as pessoas gostam de serem liderados por você, seja no seu trabalho, seja na sua família.
Você é aquele que se preocupa. Não é só pegar o atestado do funcionário e mandar para o RH. Fala, como é que você está? Está tudo bem? É gostoso quando alguém vira para você, você está comentando, você fala assim, puxa, meu filho, essa noite, essa madrugada, passou uma febre terrível e a gente ficou em claro, por isso que eu vou chegar atrasado, chefe. O cara, não, tá bom, faz aí, chega aí, se precisar de um dia me fala que eu tento arrumar aqui para você, mas você como um bom funcionário, você vai. E aí quando chega lá, o chefe vira para você e fala assim, como é que está seu filho, está tudo bem, melhorou, está precisando de alguma coisa? A gente se sente bem quando a gente tem alguém tratando a gente assim. Então nós também precisamos externar essa mesma compaixão, assim como esse homem está fazendo, e ele intercede pelo seu servo, ele demonstra compaixão por este que está debaixo da sua autoridade. E aqui no nosso texto, nós não temos muita informação sobre essa doença, porém Mateus revela que o estado desse servo era crítico. Se você depois der uma olhada lá em Mateus no capítulo 8, no texto semelhante a esse, Mateus vai trazer uma outra visão da história, e aí ele vai falar que a situação desse rapaz era uma situação crítica. Ele estava de cama, ele estava paralisado, ele estava sofrendo horrivelmente. E se o centurião intercedia pelo seu servo querido, os anciãos diante de Jesus intercediam pelo centurião. Porém estes, ao intercederem a Jesus pelo centurião, eles disseram, veja, ele é digno de que lhes faça isso. Na mente daqueles homens, o centurião era digno do favor de Jesus. E por quê? Por que eles imaginavam isso? E a explicação do porquê está no versículo 5, olha comigo. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Eu acho que aqui eles poderiam até inverter, que estaria mais o sentido do porquê eles estavam intercedendo. Olha, ele nos construiu uma sinagoga, e por isso ele é amigo do nosso povo, e é por isso que a gente está aqui. E então essa explicação contida no versículo 5, de que ele era um homem bom, e que ele amava a nação e a religião. Mas os judeus não iam interceder diante de Jesus por um gentil qualquer. É muito provável que esse centurião havia se convertido ao monoteísmo judaico, mas ele só não havia se rendido aos costumes, principalmente na questão da circuncisão. Provavelmente ele era aquele simpático à religião, mas que ainda não tinha adotado toda a religião. Sabe, aqueles que visitam a igreja e parece que são até membros da igreja, mas por opção própria não se batizam. Né? É aquele lá, você pergunta se ele até fala na rua por aí que ele é membro da igreja, mas ele mesmo nunca quis. Diferente, existem pessoas que querem ser membros da igreja, mas por alguma situação não podem ser, precisam ainda esperar um tempo, né? Mas existem aqueles que falam que são membros da igreja e nunca de fato se tornaram membros. E isso aqui explica o porquê. Na cabeça daqueles anciãos, o centurião era digno do favor de Deus. Por quê? Porque ele praticava boas obras, ele tratava bem as pessoas, ele havia despendido recursos financeiros para construir a sinagoga. Mas vejam, meus irmãos, tentar ganhar o favor de Jesus pelas boas obras é perder o real objetivo da vinda de Jesus a este mundo. Jesus mesmo afirmou em alguns capítulos antes deste que nós estamos vendo aqui, em Lucas 5, no versículo 31 a 32, quando Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Paulo também nos ensina que ninguém será justificado diante de Deus pelas suas próprias obras. Portanto, fica uma pergunta para nós: quem é digno? Quem é digno do favor de Deus? Será que você é digno do favor de Deus? Será que você chega diante de Deus em oração e fala assim: Senhor, sou eu, hein? Ouve aqui agora a minha oração, porque nós somos chegados, nós somos próximos, e eu já fiz tanta coisa boa na igreja, eu faço tantas coisas boas, e agora chegou a hora do Senhor me retribuir. Tem gente que pensa assim, irmãos. Tem gente que ora assim: aí eu faço coisa boa, então Deus tem que me abençoar. De modo algum, isso é um equívoco.
Nós sempre seremos indignos de receber as bênçãos do Senhor. Todas as vezes que nós somos abençoados por Deus, é graça. Nós nunca merecemos. E esse texto, nos versículos 1 a 5, nos ensina que uma das maneiras de nós nos submetermos à autoridade de Jesus é buscando a Jesus. E foi isso que o centurião fez. Ele buscou a Jesus. Pense numa família. Talvez você já viajou para aquelas regiões do interior, o interior mais pobre, né? E você está andando na rodovia. Eu já tive essa experiência várias vezes. E de repente você olha para um cenário desértico e você vê uma casa daquelas construída com 4 paus e lona preta assim em volta. E aí todas as vezes que eu vejo uma casa dessa, eu falo assim: se tiver criança ali, e essa criança tiver uma febre de madrugada, o que essa pessoa faz? Não tem farmácia perto, às vezes ela não tem nem crédito no celular para fazer uma ligação, ou se tiver não tem dinheiro para comprar o remédio. O que essa pessoa faz? A quem recorrer numas circunstâncias como essa? Nessa hora, sendo cristão, sua única alternativa é orar. Sim, em muitas situações a última coisa que nós fazemos é orar. O nosso coração, mesmo sem percebermos, nos inclina a uma vida autônoma, irmãos. Mas são em momentos como esse que nós precisamos nos lembrar da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, e principalmente nesse exemplo que eu acabei de citar como uma doença. 1 Pedro 5, versículo 7, vai nos dizer que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem colocado diante do Senhor todas as suas preocupações? Seja da área sentimental, seja do seu futuro, seja do seu presente, seja da sua saúde, seja da dificuldade que você está tendo para pagar as contas. Você tem colocado diante de Deus, seja da criação de filhos, seja da maneira como talvez o seu filho adolescente passou de uma hora para outra a ficar mais rebelde, e você não sabe o que fazer, e você está tentando dominá-lo pelo autoritarismo. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar certo. Nessa hora você precisa dobrar o seu joelho e clamar a Deus por sabedoria. O Senhor tem que ser o seu primeiro refúgio. Ainda que talvez você encontre sabedoria lendo as Escrituras, aprendendo com pessoas mais experientes, que já tiveram filhos nessa idade, você precisa recorrer a Deus e clamar: Senhor, por misericórdia, eu não sou digno, mas me conceda sabedoria para tratar com os meus filhos, para tratar com a minha esposa, para tratar com o meu marido, para tratar com o meu vizinho, com o meu chefe. Nós precisamos recorrer a Deus, diante das calamidades, das aflições da vida, nós precisamos buscar a Deus, Portanto, meus irmãos, submetam-se à autoridade de Jesus. Como? Buscando a Jesus, porque se você não busca Jesus, você está mostrando com atitudes que você não reconhece a autoridade dele. Quer ver um exemplo de reconhecimento de autoridade? Quando você precisa de uma vaga para um especialista, você deu uma dor em alguma área do seu corpo, você foi no clínico geral e ele falou que você precisa de um especialista tal, e você não tem plano de saúde. Mesmo no plano de saúde vai demorar a beça, mas na rede pública vai demorar ainda mais, dependendo da especialidade. E aí você fala assim: meu Deus, só daqui a 1 ano a especialidade, até lá, se for uma coisa grave, eu já parti dessa para melhor. E aí você fala assim: eu tenho um amigo meu lá na Secretaria de Saúde, eu vou recorrer a ele. Por que você recorre? Porque você sabe que talvez ele, com a autoridade que ele tem dentro do setor, ele consiga te favorecer alguma coisa. Então, quando você vive uma vida sem buscar o favor do Senhor, é como se você estivesse nem aí para aquilo que Deus pode fazer. E quando você não está nem aí para aquilo que Deus pode fazer, você não está reconhecendo a autoridade dele. Isso é um problema para você, para ele não é, porque a autoridade dele é imutável, ela não aumenta nem diminui, independente da maneira como você a reconhece.
Mas isso é importante para você. Reconhecer a autoridade de Jesus, buscar a Jesus, vai fazer com que você cresça na fé, com que a sua intimidade com o Senhor cresça. E quando a gente busca o Senhor, a gente está mostrando que nós nos submetemos a Ele, à autoridade dEle. Mas agora, mesmo diante do fato dos anciãos procurarem convencer Jesus a ir curar o servo do centurião, argumentando que ele era digno do favor, e aqui, talvez na primeira vez que a gente vai ler esse texto, a gente fica assim: ixi, que resposta agora que o Senhor vai dar, hein? Será que ele vai falar, quem é digno? Talvez se você estivesse lá, você tinha gritado: quem é esse centurião aí, rapaz, para achar que é digno de Jesus ir lá? Mas, ao ler essa história, nós somos tentados a nos concentrar toda a nossa atenção nesse extraordinário centurião, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre a fé que ele tinha. Muito bem, pela graça de Deus, ele era de fato extraordinário, a fé que ele apresentou nessa situação, mas nossa atenção deve fixar-se especialmente na graça extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo, e não no centurião, e não na fé do centurião, porque até mesmo a fé do centurião só pode ser considerada grande, e nós sabemos bem quem é que concede a fé, é o próprio Deus. Deus está elogiando nele aquilo que ele mesmo deu. Se os anciãos judeus viam um centurião como alguém digno do favor de Deus, agora dos versos 6 ao 8, nós vamos destacar a maneira como o centurião se via, e por isso nesses versos veremos a segunda maneira de se submeter à autoridade de Jesus. Como? Confessando a Jesus. Nós vimos já buscando a Jesus, agora confessando a Jesus. Veja, um homem com um poder como o do centurião, se apresentar a alguém que não tinha o poder bélico e político que ele possuía, reconhece a autoridade e a superioridade da autoridade de Cristo, e ele se coloca como um servo implorando o favor de Deus. Ele era centurião romano, ele podia mandar chamar: olha, vai lá e traz Jesus. Se ele falar que não quer vir, fala que é o centurião que está mandando. Já viu aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele reconhece, e aqui nós começamos a perceber uma postura diferente desse homem, porque ele pede, ele não manda. Talvez até mesmo os judeus tenham achado estranho. O texto aqui não fala especificamente as palavras, mas é como se o centurião tivesse falado assim: gente, procura vocês que são judeus, eu não sou, procura lá Jesus e pede para ele vir aqui me socorrer, para curar esse jovem, eu sei que ele tem poder, e pede para ele vir aqui. E aí então os judeus, os anciãos judeus acharam certamente isso estranho. O chefe da guarda do Império Romano implora àquele que não tinha onde reclinar a cabeça, mas tinha autoridade sobre todas as coisas. É quando o reino desse mundo reconhece que precisa se submeter à autoridade do reino de Deus, porque o reino de Deus não é pela força como o Império Romano, mas o reino de Deus se revela pela força da autoridade da palavra verdadeira do Rei Jesus Cristo. Ele manda e as coisas acontecem. Quantas vezes nós pais ficamos chateados com os nossos filhos, porque nós chamamos e parece que eles são tomados de uma surdez crônica. Filho, e aí de repente você sobe a voz e fala: menino! E aí ele grita, é sinal que ele está ouvindo, ele não está surdo. E aí ele vem e fala que vai lá e faz tal coisa, e aí você dá a ordem, e aí quando você vê, ele está de novo no videogame, ele não foi fazer. E a gente, pai, a gente fica frustrado, a gente fala assim: mas por que ele não me respeita? Eu sou o pai dele, eu trato com amor, eu falei com firmeza. Nós temos uma dificuldade, meus irmãos, crônica, que só pode ser resolvida pela graça de Deus, com a questão da autonomia, e nós já vemos isso nas crianças, desde pequenininho, quando a gente fala assim:
olha, faça isso, e ele fala, não quero. Desde muito cedo as crianças começam a escolher as roupas que elas querem vestir, já mostrando a autonomia. Às vezes a gente acha bonitinho, né? Ai, que bonitinho, está escolhendo já o tênis que ele quer ir. Mas vai ter dia que você vai falar assim, não dá, com esse branco não dá para ir para a igreja. Você vai querer correr depois lá no mato e vai sujar tudo. E aí o menino senta no chão e faz pirraça. E aí você começa a perceber que aquela autonomia que você achava que era uma coisa boa, pode também causar coisas complicadas para a sua vida. Lembra quando a gente já viu em outra oportunidade a história de Lázaro com Jesus? Onde uma das suas irmãs diz a Jesus assim, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas no episódio de Lázaro, a força da história quer mostrar que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos, que Ele é o dono da vida. Já aqui, a intenção de Lucas, do autor sagrado, é em nos mostrar que Jesus tem autoridade pelo poder da sua palavra. Nós não sabemos que milagre esse homem, o centurião, viu. Talvez a cura do endemoniado, gadareno, talvez a cura do paralítico, ou ainda muitas outras curas que Jesus fez em Cafarnaum, conforme o relato de Lucas no capítulo 4, 40 e 41. Certamente ele ouviu sobre Jesus, ele creu na palavra de Jesus, e ele creu de tal forma que ele manifesta confessando a autoridade de Jesus como o próprio Deus. Ele não era só um profeta poderoso, ele era o profeta, ele era o enviado de Deus para as nações. E essa é uma grande questão que se levanta quando Jesus fazia seus milagres. Quem é este? Quem é este? Quando Jesus estava no barco com os discípulos, de uma margem a outra no mar da Galileia, Jesus ali dormindo, cansado, e subitamente sobreveio uma tempestade no mar da Galileia. Os ventos que descem ali do monte formam grandes tempestades, sacodem as águas e vira de fato um maremoto ali naquela região. Mas os discípulos então, temendo o naufrágio, eles despertam Jesus, e então Jesus se levanta, Jesus repreende a tempestade e também repreende os seus discípulos, e ao final da narrativa, uma pergunta é feita: quem é este que até o mesmo vento e o mar lhe obedecem? Isso é exatamente o que acontece no Êxodo, meus irmãos, quando ele ordenou que as moscas e as rãs invadissem o Egito, de tudo quanto é lado. As mulheres abriram o forno para pegar uma travessa e tinha rã lá dentro. A pessoa ia deitar, na hora que botava o bracinho gostoso assim debaixo do travesseiro, tinha rã lá dentro. A pessoa botava o lençolzinho por cima, a rã pulando debaixo, era rã para tudo que é lado, fora as outras pragas que o Senhor mandou. Ele ordena e a natureza obedece. Quando você lembra ali que o rio Nilo, a primeira praga foi transformar o rio em sangue, e o povo ficou sem água, e aí depois na segunda praga é o que? As rãs. E aí você pode imaginar, os peixes todos morreram, porque não havia oxigênio na água, mas de repente aparece o texto bíblico falando que foi levantadas rãs. Não tinha rã viva ali no rio. A mesma palavra para chamar as rãs é a mesma que aparece lá em em Gênesis 1, é o mesmo verbo que aparece para criação. Deus chamou as rãs ali na segunda praga do nada. Não é que rã veio das regiões, gente, um cara tinha uma criação de rã lá, gente, minhas rãs sumiram. Não é isso, Deus chamou à existência as rãs pelo poder da palavra, e é isso que Lucas está evidenciando para nós. Ele está mostrando que esse mesmo Deus, em Jesus Cristo, é aquele que fala e as coisas acontecem. O Senhor tem controle sobre todas as partes da história, porque tudo está subordinado ao seu domínio. Manda, Senhor, e tudo lhe obedece. E aí fica a pergunta: por que que nós temos dificuldade em falar de tudo aquilo que nos aflige para o Senhor, se esse Deus que se revela nas Escrituras para nós, está sendo pregado aqui domingo após domingo, já se mostrou como Deus Todo-Poderoso,
já se mostrou como Deus que intervém na sua história. Percebam como quando nós não oramos, quando nós não falamos com Deus, nós estamos desacreditando da autoridade de Deus. Isso é um pecado terrível. Era para você, meu irmão, estar falando com Deus o tempo inteiro, porque quando você fala com Deus, você reconhece que Ele não é que Ele é o seu último refúgio, Ele é o seu único refúgio. Quando um filho está doente, não é que você vai ficar orando até ele ser curado e não vai levar ao médico e nem vai dar o remédio, mas quantos de nós pais, quando o nosso filho está com febre, a gente ora primeiro antes de dar um remédio para baixar a febre? Quantos de nós, quando está com dor de cabeça, ou quando está gripado, já corre para um Coristina D, antes de clamar a Deus? A gente tem que clamar a Deus, confiar que é Ele que sustenta a nossa vida, e fazer a nossa parte, tomar remédio, se for necessário, ir até o hospital, se for necessário vai ter que ser internado para tomar soro, ou fazer uma cirurgia, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Há uma passagem no Antigo Testamento, 2 Reis capítulo 5, que conta a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, e ele era um homem que sofria de lepra, ele tinha lepra no corpo inteiro, todo tomado de lepra, e ele recebe informação de uma das suas escravas, que havia um profeta em Samaria, que restauraria a doença dele. E aí então Naamã vai até lá, vai até Samaria, cheio de presentes, pede permissão ao rei, lota as carruagens de presente, de ouro, de tecido caro, e vai lá, cheio de servo, né? A comitiva. E o profeta Eliseu, para vergonha do Naamã, nem vai recebê-lo na porta. Ele manda um mensageiro, e esse mensageiro dá uma mensagem para ele da seguinte forma: mergulha 7 vezes no Jordão, e você vai receber a bênção. Diz a história que Naamã ficou indignado, uma porque mandou o funcionário, o servo falar, e outra porque lá na terra dele tinha rios melhores. O Jordão era meio sujo, era quase um Tietê da vida, né, naquela época. E então, depois que ele ouviu essa mensagem, ele teve dificuldade de obedecer às ordens do profeta, mas foi somente depois que ele obedeceu às ordens do profeta que ele teve a sua pele restaurada da doença. Naamã precisou reconhecer a autoridade do profeta para ser restaurado, e depois ele confessou diante de Eliseu, que a partir daquele momento, ele reconhecia que em toda a terra, não havia outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Se Naamã tivesse a sua lepra curada, se Naamã, aliás, teve a sua lepra curada ao reconhecer a autoridade do profeta, esse centurião, ao reconhecer e confessar a autoridade de Jesus, tem não somente a doença do seu rapaz, o servo que ele amava, curada, mas ele também tem uma doença muito mais mortal sendo curada no seu próprio coração, que era o pecado, que só pode ser curado por Cristo e pela graça dele. Mas veja que algo mudou. O homem que pede que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu servo, agora tem uma nova postura. Que postura é essa? Nós não conseguimos aferir quanto tempo demorou de a comitiva dos anciãos chegar até Jesus e depois Jesus ir até lá. Mas diz o texto que quando Jesus se aproxima do local onde o servo estava, algo mudou na consciência do centurião, e ele considerou que havia convidado alguém de grande autoridade. Eu não sei se você já teve isso, de hospedar alguém que era uma grande autoridade. Às vezes nós, como membros da igreja, nós temos às vezes a honra de hospedar um pregador que vem de fora na nossa casa, e isso é uma alegria para a gente, e como que a gente fica, né? A gente quer, a casa tem que estar limpa, o banheiro tem que estar lavado, você fala para o filho, ó, você me respeita, viu? Eu vou falar com você e você vai, por favor, vai na hora que eu falar, né? Fala sim mamãe, sim senhora, não senhor, sim senhor, tudo assim, e aí então tudo vai dando certo, e a gente fica, né, feliz com isso.
O centurião, ele foi tomado de uma consciência de que quem estava indo na casa dele não era um prefeito, não era um vereador conhecido, não era um artista, não era um pregador da igreja, era o próprio Deus que estava indo na casa dele. E o que é que aconteceu com ele? Ele ficou cheio de temor. Ele falou assim: não, rapaz, o que eu estou fazendo? Eu sou indigno de estar na presença desse homem. À medida que Jesus, com sua presença majestosa e excelsa, se aproxima, o centurião foi tomado por uma consciência de indignidade. Aquele homem, portanto, reconhece o tamanho da autoridade e poder de Jesus, que ele tinha poder apenas pela palavra, e a palavra de Jesus poderia mudar a realidade e curar o servo mesmo à distância. Jesus não precisava ir lá e pegar algum olhinho ungido e passar na testa do rapaz que estava deitado, não precisava. Jesus falava e as coisas aconteciam. Vejam, meus irmãos, que o homem reconhece e confessa a autoridade de Jesus ao dizer através de seus amigos que ele era indigno de receber Jesus em sua casa. Não pelo fato dele ser gentil, não é esse o ponto. E um judeu, se entrasse na casa de um gentil, seria cerimonialmente impuro na cultura judaica. Veja a sua confissão no versículo 6. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Isso contrastava com a opinião que os judeus tinham dele. Os judeus falavam: Senhor, vai lá, porque ele é digno do teu favor. E agora o homem que pediu o favor está falando assim: Senhor, não vem aqui não, porque eu sou indigno. Eu sou indigno. Você se lembra do sentimento de Pedro durante a pesca maravilhosa, quando ele olhou para Jesus? Ele não correu para dar um abraço em Jesus, ele dobrou os seus joelhos, porque ele reconheceu que ele estava na presença majestosa daquele que tem todo o poder e autoridade do mundo. Você se lembra da postura de Isaías, quando se achegou na presença do Senhor, lá em Isaías 6? Ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora eu estou na presença do Santo Deus. Agora esse homem que tinha autoridade e poder naquela região, o centurião, confessa que diante dele estava a maior autoridade do mundo, o Filho de Deus. Isso nos leva a refletir em algo. Como tem sido a sua postura ao entrar na presença de Deus? Como tem sido a sua postura ao entrar na presença de Deus? Nós estamos aqui nesta noite prestando culto ao Senhor, e qual tem sido a sua postura estando aqui perante o Senhor? É de reverência? É pescando? É por isso que na escola bíblica eu sempre falo, quem vem na escola bíblica ouve isso: almocem e descansem, tenha o dia de descanso, para que à noite você esteja aqui cheio de vigor, desejoso de ouvir a palavra do Senhor, ansiando ouvir a palavra do Senhor. E essa deve ser a nossa postura de reverência, uma postura desejosa de ouvir a voz do Senhor. Mas não só no culto, mas ainda pensando em culto, tem muita gente por aí que tem mais reverência diante de um policial rodoviário numa blitz do que no culto ao Senhor. Ela se posta muito melhor, ela toma cuidado com as palavras que vai usar. Então eu não quero que você pense na sua reverência diante do Senhor somente no culto público. Eu quero que você reflita qual tem sido a sua postura diante do Senhor na sua vida. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, certa vez ele disse: não há 1 centímetro quadrado no mundo que Deus não diga, é meu. Aonde você pisa pertence a Deus. Tudo aquilo que você é, foi Deus que concedeu. Tudo aquilo que você tem, é graça de Deus sobre a sua vida. E como você tem vivido? Você tem vivido para a glória de Deus?
Você tem olhado para Deus como de fato com o respeito que Ele merece, que Ele exige? Ou você tem tratado Deus como um amigão? Ou você tem tratado Deus como um balconista de alguma loja, que quando você precisa, você vai lá falar com Ele, como se fosse uma troca justa? Eu preciso de tal coisa, toma aqui, ó, vou te dever nem favor, toma o dinheiro aqui, me dá isso aqui e eu levo. Tem gente que trata Deus assim, ora como se Deus tivesse a obrigação de conceder aquilo. Senhor, eu determino. Você determina o quê, rapaz? Quem somos nós para falar que nós determinamos alguma coisa? Nós clamamos, nós imploramos. E sabe qual é o problema? Que a autonomia do nosso coração nos leva ao orgulho, e a gente tem dificuldade de nos humilhar diante de Deus. Se a gente tem dificuldade de nos humilhar diante de alguém que é visível, quanto mais diante daquele que é espírito, que a gente nem está vendo, mas que existe verdadeiramente. Você tem chegado diante de Deus cheio da sua dignidade, ou você tem feito assim como esse centurião, chegado diante de Deus, reconhecendo a sua indignidade, porque você está na presença do Deus eterno, do Deus santo? Veja o versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Aqui ele usa um argumento lógico confessional. O que é isso? Quando ele diz esse conteúdo do versículo 8, ele está dizendo que aquele homem sabe quem é Jesus, ele sabe que não há doença que esteja alheia ao seu comando, não há paralítico que ele não possa curar, não há pele leprosa que ele não possa purificar, não há demônio que resista à sua ordem, porque Jesus detém toda a autoridade. Meus irmãos, à semelhança desse centurião, nós também devemos reconhecer a mesma autoridade em Jesus. Nós devemos confessar que Jesus é o próprio Deus, que Ele tem poder, que Ele tem autoridade. E como que você faz isso? Buscando ao Senhor, confessando ao Senhor, pedindo a Deus pelas aflições da sua vida, para que Ele te ajude, para que Ele te dê sabedoria. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, clame a Deus, para que Ele te dê sabedoria para sair dessa situação, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você imagina. Diante de tamanha autoridade, submeta-se, confessando a sua indignidade. Portanto, meus irmãos, nós vimos até agora que para a gente se submeter à autoridade de Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, buscar a Jesus, em segundo lugar, confessar a Jesus. E agora eu quero destacar a terceira verdade e última verdade desta noite. Este acontecimento que ocorreu aqui em Lucas 7, de 1 a 10, não é fruto do acaso. Ele é exatamente o plano de Deus em salvar o mundo, de redimir os gentios e não apenas os judeus. Aqueles que não estavam habituados a todo o ensino da aliança, que não tiveram profetas, não tiveram sacerdotes, não tiveram o Cordeiro Pascal, agora ao ouvirem o ensino autoritativo de Jesus, eles estão crendo e estão sendo chamados, conforme Paulo interpreta Gênesis 1, de 1 a 3 lá em Gálatas, chamando-os de filhos de Abraão, não por sangue, mas pela fé. O que vemos acontecer aqui com o centurião é o mesmo princípio que acontece lá com a mulher cananeia, em Mateus no capítulo 15. E o ápice desse princípio nós vemos em Mateus capítulo 28, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam, a ordem de Jesus é ir por todo o mundo e fazer discípulos. Portanto, o princípio começa com a genealogia de Cristo, incluindo aqueles que são gentios, e termina com um princípio que é a salvação para o mundo. Nós não somos descendentes de Abraão por sangue, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé. Hebreus vai dizer que Abraão é o pai da fé. Mas a fé de Abraão estava fundamentada nas promessas de Deus, assim como a nossa também está.
nós cremos em Jesus Cristo, nós entendemos que nós somos pecadores e que estávamos apartados da presença de Deus, porque éramos inimigos do Senhor, mas Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, e agora nós somos justificados por causa de Cristo, nós somos adotados por causa de Cristo, e nós somos santificados por causa de Cristo. Tudo é Cristo. Por isso, meu irmão, você que nos visita nesta noite, eu não sei da sua realidade, mas saiba de uma coisa: você pode ganhar este mundo, você pode ter os melhores títulos deste mundo, ter o respeito deste mundo, ter a autoridade reconhecida neste mundo, mas se você não vier a reconhecer a autoridade de Cristo, a sua vida está perdida. Não importa o quão bom você é, não importa o quão boas obras você fez, sem Cristo na sua vida, não adianta. Por isso, crianças, nós temos aqui várias crianças que têm o privilégio de serem educadas desde a tenra idade na igreja, isso é uma bênção. Mas saibam que vai chegar o dia em que esse Jesus que vocês estão aprendendo, vocês vão ter que professar a fé nele, vocês vão ter que dizer com a sua boca e aquilo que está no seu coração: eu creio em Cristo como meu Salvador. Ser filho de crente não vai fazer você ir para o céu. Você precisa crer no mesmo Jesus que os seus pais creem. Veja, meus irmãos, Jesus vem salvar o seu povo, não importa a classe, não importa se ele é judeu ou gentil, não importa se ele é mais ou menos inteligente, não importa se ele é negro, branco, amarelo, azul. Jesus salva pessoas. É por isso que nós temos que olhar para as políticas desse mundo que tentam segregar as pessoas, tentam separar as raças, tentam separar homem de mulher, jovem de adulto, criança de adolescente. Não, só existe um povo no povo de Deus, o povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Não há homem, não há mulher, é a doutrina do sacerdócio universal. Nós somos levados pelo Espírito Santo a amar a Cristo. Se você deseja amar esse Senhor, clame a Ele, para que Ele possa mudar o seu coração, arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, porque é somente o coração que Jesus dá novo, que pode amar, que pode amá-lo. Quando nós vemos essa passagem no Evangelho segundo Mateus, o texto diz que foi o próprio centurião que foi ter com ele. Não sei se você já leu isso, mas aqui em Lucas fala que foi os anciãos judeus, lá em Mateus fala que foi o próprio centurião. E aí é importante eu fazer essa menção, porque talvez algum dia você pode ser pego por alguém espertinho e falar: a Bíblia contém erros, olha isso aqui, Lucas 7, lê aí. Aí você fala: eu já ouvi uma pregação do pastor em Lucas 7, e aí você vai lembrar. Só que ele vai mostrar para você em Mateus, que Mateus vai falar que foi o próprio centurião. Aí ele vai falar: está vendo? Tem erro na Bíblia, tem erro na Bíblia, mas não é isso, não é isso. Quando Mateus fala que foi o próprio centurião que foi lá, é porque Mateus considera o emissário de um homem o próprio homem. Sabe quando você, antigamente tinha isso, né? Você tinha um bar perto, e aí seu filho ali já tinha uma idade para ir na rua, e aí na hora do almoço no domingo você fala assim: menino, vai lá e pega uma Coca-Cola para a gente almoçar. E aí ele ia lá, sem dinheiro, hoje em dia não dá mais, né? Mas sem dinheiro, e aí chegava assim: papai pediu uma Coca-Cola, e aí o homem pegava a Coca-Cola, dava, e eu ficava encantado com aquilo. Rapaz, eu peço aqui em nome do meu pai e o cara me dá Coca-Cola. Em outra oportunidade eu conto para vocês uma história sobre isso, foi um problemão para mim, mas sobre a autoridade de um homem. Então, para o dono de um bar, quando um filho ia lá pedindo uma Coca-Cola, era como se o próprio pai estivesse indo lá, e ele anotava na caderneta. Ele não anotava: o menino veio aqui, ele anotava lá na ficha. O pai botava o nome lá e anotava. Então Mateus considera que o emissário de um homem é o próprio homem. E isso é um peso danado para nós, porque se você é chamado de cristão, você é um emissário de Jesus. E como você tem representado Jesus nos lugares onde você está?
Será que se um dia eu conhecer alguém do seu trabalho e perguntar assim, como é que é fulano lá no trabalho? Ele vai falar bom testemunho seu? Rapaz, fulano é uma bênção. Ou ele vai falar assim, rapaz, melhor não comentar não, pastor. Não quero causar problema para ninguém não, quero fazer fofoca aqui não. Tem gente assim. Tem gente, meus irmãos, inclusive, que é um crente 007. Ele é um espião, crente. Ninguém sabe que ele é crente. Ele trabalha num lugar e ele nunca falou para ninguém lá que ele é crente. E nem as atitudes dele mostrou que ele era crente. Um dia, um colega do trabalho recebe um convite de alguém e ele vem à igreja. Quando ele chega, ele vê a pessoa na igreja. Ué, pai, você está aqui também? Eu sou membro aqui. E aí é uma decepção. Porque às vezes o testemunho não foi como um emissário do evangelho. Por isso lembre-se, aonde você está, você é uma testemunha de Jesus Cristo. Cuidado com como você se porta, cuidado com o que você fala, cuidado, jovens e adolescentes, quando o pai e a mãe não estão perto e você está só com os amigos do colégio, que é tudo ímpio, e ao invés de você ser sal e luz ali, você vira um outro ímpio. E pais, eu sei que a maioria de nós ora assim, Senhor, livra o meu filho das más companhias. Não permita, Deus, que ele seja enredado pelos homens perversos deste mundo. Mas sabe outra oração que vocês também devem fazer? Senhor, não permita que o meu filho seja pedra de tropeço para ninguém. Não permita que ele influencie negativamente outras pessoas. Não pensem, meus irmãos, que os seus filhos bonitinhos que vêm para a igreja todo domingo com você são santos, porque não são. Ou você acha que todas as vezes em que eles se metem em confusão é porque eles são ilesos nisso, eles não tiveram culpa nenhuma. Cuidado, orem também nesse sentido para os seus filhos. Mas agora, meus irmãos, no verso 9, diz, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A ideia do verbo admirar, ela é abundante no Evangelho. Geralmente ela é empregada em contextos onde as pessoas ficam admiradas com algum milagre feito por Jesus. Porém, essa palavra, esse verbo admirar, saindo diretamente da boca do Senhor, ele só, nos Evangelhos, nos 4, ele só aparece 2 vezes. 2 vezes, olha o peso dessa palavra. Aqui em Lucas 7:9 e lá em Marcos no capítulo 6, versículo 6. Entretanto, lá em Marcos no capítulo 6, versículo 6, Jesus a emprega num contexto negativo. Qual é o contexto de lá de Marcos? Ele se admira da incredulidade dos cidadãos de Nazaré. Mas aqui Jesus a emprega esse verbo no sentido positivo. E diferentemente dos anciãos que viam apenas o que é externo, Jesus enaltece as boas obras daquele homem. Jesus poderia ter elogiado a compaixão dele pelo seu servo, ele também poderia ter elogiado a sua humildade, mas Jesus vai além e ele elogia a fé daquele homem. Já foi elogiado por uma coisa que você não fez? Sabe quando você trabalhava, quando você estudava? A maioria aqui já passou dessa época, né? Mas quando você estudava e tinha aquele terror, que o professor falava assim, ó, nesse bimestre vai ter apresentação de trabalho, dividam os grupos. O que a gente fazia? Via de regra, eu sempre fui o que tinha facilidade de falar lá na frente. Então, geralmente a gente dividia o trabalho assim, ó, tinha 2 que se matava para fazer o trabalho, tinha um que formatava, e na minha época era folha de papel ao maço, viu? Hoje vocês têm a facilidade de digitar tudo, né? E aí, ou só você clica lá no botãozinho do Word e fala e ele vai digitando. Mas na época era folha de papel ao maço, tinha que escrever. E aí, de repente, eu falava, explicava o trabalho, e aí o professor depois, no final, falava assim, ó, puxa, parabéns, excelente apresentação. E eu sabia que ele estava dando parabéns pela qualidade da oratória, mas eu no meu coração sabia, não foi eu que fiz esse trabalho, eu só estou falando, a minha parte foi falar. Então, às vezes a gente é elogiado por uma coisa que a gente não faz completamente. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando alguém fala para a gente assim, puxa, mas que piedade que você tem, que intimidade com Deus que você tem, né? Você não deve se vangloriar, você não deve encher o peito, você não deve fazer igual uma criancinha quando fala para ela assim, nossa, mas que vestido lindo, a criança fica assim, né? Você não deve fazer isso, você deve falar assim, tudo de bom que você vê em mim, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Não se vangloriem diante do Senhor, sejam humildes, reconheçam que tudo aquilo que você tem de bom, é Deus que te deu, glorifique a Deus com as suas qualidades. E veja, meus irmãos, este é um milagre ainda maior do que a cura do servo que estava doente. A fé é encontrada em lugares inesperados. O Messias está surpreso por esse homem saber quem realmente ele era. Jesus nunca tinha se encontrado com ele, mas esse homem sabia quem ele era. Ao ouvir as palavras do centurião, Jesus dirige suas palavras ao que estão acompanhando e diz, é como se o grupo que chegou lá da casa do homem, no meio do caminho, Jesus parasse assim e virasse para eles e falasse assim, eu afirmo para vocês, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. A plateia que acompanhava Jesus era majoritariamente de judeus, dos anciãos judeus que foram lá convidá-lo para ir lá, dos seus discípulos, talvez daqueles outros discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus. As palavras que Jesus havia declarado, lá no versículo 1, nos diz que, tendo concluído todas as suas palavras, as palavras que Jesus havia declarado antes de entrar em Cafarnaum, não eram meras palavras, antes eram ensinos preciosos de Deus para os homens. E muito provavelmente nessa plateia que seguia Jesus até a casa do centurião, eles viram os milagres de Jesus, eles ouviram o sermão do monte, mas ainda assim não sabiam quem Jesus era. Deixa eu contar uma terrível notícia para vocês, isso também vai acontecer no dia do juízo. Pessoas que vão dizer a Jesus assim, Senhor, mas eu já fui até lá na igreja do Cristiano de Carvalho, Senhor, eu ouvi pregações lá, eu fui até edificado com as pregações que eu ouvi. E aí, se você não tiver parte com Cristo, Ele vai falar para você assim, apartai-vos de mim, ó maldito, por fogo do inferno, porque eu não vos conheço. Se você não quer ouvir essas terríveis palavras, dobre o seu joelho diante do Senhor e confesse Ele como o único verdadeiro Deus. As palavras que Jesus havia declarado antes de entrar em Cafarnaum eram palavras valiosas, mas esses que tinham ouvido e ainda acompanhavam Jesus, talvez não poderiam chamar Jesus de Senhor, confessando a mesma verdade que expressava o centurião. Lá em Lucas 6, no versículo 46, diz assim, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus estava diante deles, mas eles não reconheciam a autoridade de Jesus. Mas aquele gentio, aquele centurião, recebia a bênção da fé em Jesus Cristo, a bênção de se submeter-se à autoridade de Jesus, em cumprimento àquilo que Simeão em seu cântico havia dito: luz para revelar a salvação aos gentios. Gentios somos nós, meus irmãos. Os judeus ainda estavam ensoberbecidos de sua justiça própria, da mesma maneira que vemos na parábola do fariseu e do publicano. Enquanto os anciãos acreditavam nas boas obras para receber o favor de Deus, esse centurião tem a mesma postura do publicano. Ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Você já fez essa oração? Você já fez esse tipo de oração? Lembre-se que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha um dia será exaltado. Nós não vimos este servo ser curado, nós não vimos o paralítico ser curado, nós não vimos o mar se abrir, mas nós cremos. Por quê? Porque isso é produto da fé, é dom de Deus. Nós cremos na autoridade de Jesus e mediante isso temos a graça de agradar ao nosso Salvador, porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem agradado a Deus? Você tem fé? Só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé, e não é fé na fé, não é fé por acreditar, não é fé por acreditar que você chama o Uber e ele vai chegar, porque a fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que esperam. A nossa fé está fundamentada em Cristo, e a palavra de Deus diz que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e onde você vai estar? Naquilo que será chamado de igreja? Ou naquilo que vai se tornar lenha para o fogo do inferno? Mas não pense que lá o sofrimento acaba. O sofrimento é constante, a dor é constante, mas no céu não há dor, não há choro. No inferno há dor, choro e ranger de dentes. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que em Jesus nós nunca veremos crise de autoridade, porque as suas ovelhas o ouvem e elas obedecem. Você tem ouvido a voz do Senhor? Se sim, você tem obedecido o Senhor? Porque não basta ouvir e não obedecer, nós temos que ouvir e obedecer e colocar em prática. Você tem obedecido os princípios do Senhor? Você tem vivido pelos valores do Evangelho? Ou você tem sido somente aquele que diz que é amigo do Evangelho, que visita várias igrejas de vez em quando, que vem até as programações que a igreja faz, mas nunca deu um passo de fé dizendo: eu quero fazer parte desta igreja? Nenhum daqueles que ouvem a voz do Senhor e recebem o dom da fé podem ter essa fé nutrida a parte da comunhão da igreja. Você precisa de uma igreja, seja essa ou outra igreja, você precisa congregar. Mas veja, a nossa autoridade neste mundo, ela pode não ser reconhecida. Você pode ser desrespeitado pelo seu cônjuge, você pode ser desrespeitado pelos seus filhos, você pode ser desrespeitado pelos seus colegas de trabalho, ou até mesmo pessoas desconhecidas no trânsito, andando pelas ruas da cidade. Mas por que há tanta crise de autoridade? Porque em um mundo onde há pecado, a autonomia é como uma erva daninha presente em cada vida. Mas também porque se submeter ao outro é uma coisa difícil. Não é fácil para as mulheres serem submissas aos homens, não é fácil para os homens serem submissos aos seus superiores, porque quando temos o poder nas nossas mãos, seja como um gerente, ou seja como um responsável pela família, o nosso pecado às vezes nos leva a sermos autoritários. Faz porque eu estou mandando, e a tentar ganhar o respeito pela imposição. Com Jesus não é assim. Aqueles que se submetem a Ele, é porque ouviram a sua doce voz, é porque reconheceram que servir a Ele é carregar o fardo leve dessa vida, porque o fardo dele é leve e Ele nos concede. O poder e a autoridade de Jesus é declarado na criação, mas eu sei que às vezes você age como se não respeitasse a sua autoridade, a autoridade de Jesus. Eu sei, porque às vezes também isso acontece comigo. Nessas horas, o que você deve fazer para voltar os seus caminhos, a sua mente, o seu coração, a submissão à autoridade de Jesus?
buscando a Jesus em toda e qualquer situação, confessando a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e usufruindo do privilégio de, pelo dom da fé, poder agradar a Jesus, com uma fé submissa, porque, repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente coloque esse ensino em prática durante a semana, lembrando-nos de que devemos ser submissos ao Senhor. Deus nos abençoe. Amém.